E aí, moçada, nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que precede a termodinâmica. Eu estou falando sobre a teoria cinética dos gases. Nesta videoaula a gente vai trabalhar com uma série de deduções que tem por objetivo culminar com o estudo da energia interna, que é uma manifestação de energia que vai estar bastante presente nos nossos estudos de termodinâmica que a gente vai ver na próxima videoaula. A teoria cinética dos gases é uma área da física que estuda os gases através de aplicações da mecânica clássica, que é a mecânica newtoniana, as leis de Newton, considerações de energia clássica. Como eu mencionei, nós vamos trabalhar com uma série de deduções e eu quero que vocês prestem atenção quanto ao resultado destas deduções de fórmulas que a gente vai fazer. De todas essas equações que tantas vezes eu disse que nós vamos deduzir, esta aqui, da pressão, é a única que eu não vou mostrar de onde ela veio. A pressão de um gás, além de poder ser calculada através daquela clássica equação PV igual a mRT, a pressão de um gás também pode ser expressa dessa maneira. M vezes V ao quadrado, tudo isso dividido por 3V. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado para você não confundir as coisas, porque este V que aqui aparece representa a velocidade média com que as moléculas de um gás se deslocam, enquanto este Vzão representa o volume ocupado por este gás. V minúsculo é velocidade, V maiúsculo representa o próprio volume, o espaço que o gás ocupa. Este M representa a própria massa do gás. É através dessa equação que a gente vai combinar com outras para se chegar ao estudo de, por exemplo, a energia cinética total. A energia cinética total pode ser entendida como sendo a soma de todas as energias cinéticas associadas às moléculas que compõem o gás. Pois bem, a fórmula clássica, a equação da mecânica clássica para a energia cinética é essa aqui. N vezes V ao quadrado dividido por 2. Só que aquela equação da pressão, P igual a mV ao quadrado dividido por 3V, pode ser manipulada com o objetivo de isolar o mV ao quadrado nessa expressão, o que resultaria em mV ao quadrado igual a 3PV. Eu só pego o 3V que está dividido e passo para o outro lado da equação multiplicando. Eu isolei o mV quadrado nesta expressão com o objetivo de tomar ele isolado e substituir nessa expressão para a energia cinética. Nessa situação, onde tem o P vezes o mV ao quadrado, eu coloco 3PV e chego à conclusão que a energia cinética total das moléculas que compõem um gás pode ser expressa através de 3 meios de PV. Esta é a primeira equação que nos permite determinar a energia cinética total das moléculas que compõem um gás. Mas como a gente sabe, da equação de Clapeyron, PV igual a mRT, onde tem PV na expressão da energia cinética, eu posso colocar isso aqui tudo, já que pela equação de Clapeyron, PV é igual a mRT, onde tem o produto pressão-volume, eu vou colocar 3mRT e aí eu vou dividir por 2. Esta é a segunda equação possível para se calcular a energia cinética total. E aqui eu quero dar uma paradinha, porque deduzir a equação é importante, porque a gente resgata fórmulas que já foram vistas, e aí você relembra alguma coisa que pode estar perdida aí na sua cabeça, mas como eu mencionei no início da videoaula, tirar algumas conclusões a respeito das fórmulas que nós estamos deduzindo também é igualmente importante. Percebam, nesta equação, o M é aquele número de mols, R é aquela constante geral dos gases que tantas vezes a gente já discutiu nas videoaulas de termodinâmica, e este T que aqui aparece representa a temperatura.
Portanto, percebam que a energia cinética é uma função direta da temperatura. Eu diria até que é fortemente dependente da temperatura. Isso para mim faz muito sentido. Quero ver se eu consigo passar essa obviedade para vocês. Veja só, a energia cinética é uma energia associada ao movimento de alguma coisa, correto? A velocidade de deslocamento. No caso de um gás, quanto maior é a temperatura de um gás, mais agitadas as moléculas vão estar e, consequentemente, maior será o valor da energia cinética. Portanto, dizer que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura, do ponto de vista físico mesmo, faz muito sentido, porque quanto maior for a temperatura, mais agitadas as moléculas estarão e maior será o valor da energia cinética total das moléculas que compõem o gás. Estamos entendidos? Pois bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a velocidade média das moléculas que compõem um gás. É muito difícil de você estimar a velocidade de uma molécula, porque microscopicamente falando, você teria que filmar essa molécula e aí você verificar a distância que ela percorre em um certo intervalo de tempo. Isso, do ponto de vista tecnológico, é impossível você filmar o movimento de uma molécula em especial. Então, o que a gente pode fazer é fazer uma espécie de média das velocidades, fazer uma estimativa da velocidade média das moléculas que compõem o gás. Velocidade média que vai ser representada por um V com uma barrinha em cima, para indicar velocidade média. Pois bem, as coisas aqui funcionam agora da seguinte maneira. A gente sabe que a energia cinética total pode ser entendida como sendo m vezes v ao quadrado dividido por 2. Essa foi a função, a equação da mecânica clássica. E vimos também que a energia cinética, através desta equação, pode ser escrita através de nRT dividido por 2. Portanto, vejam que nós temos duas fórmulas diferentes usadas para se fazer a mesma coisa, calcular a energia cinética. Se temos duas fórmulas diferentes para se calcular a mesma coisa, eu posso igualar uma equação com a outra. E o resultado desta igualdade será isso aqui, ó. mv ao quadrado dividido por 2 igual a 3nRT dividido por 2. Isso aqui é um V, tá? Um V de velocidade. Aqui de antemão eu já posso simplificar estes dois e escrever m vezes... Deixa eu fazer o seguinte, para ficar mais didático, eu vou reescrever essa equação aqui ao lado. m vezes v ao quadrado vai ser igual a 3 vezes... Não sei se vocês lembram, mas n é o número de mols. E o número de mols, ele pode ser calculado como sendo a massa do gás dividida pela sua massa molar. Número de mols, massa do gás, massa molar. E eu estou escrevendo isso justamente porque onde tem n de número de mols, eu coloco massa do gás sobre a massa molar, vezes o R, vezes o T. Estes dois M's eu posso cancelar. Eu esqueci aqui que, como a gente está calculando velocidade média, a notação para a velocidade média é um V com uma barrinha em cima. Eu vou reescrever esta expressão sem os tarecos que eu cortei. Sobrou a velocidade média ao quadrado igual a 3RT dividido pela massa molar. Como o objetivo é calcular a velocidade média e não a velocidade média ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada nos dois lados da equação e chego que a velocidade média é igual a 3RT dividido por ME. R é aquela constante geral dos gases que, como eu já mencionei, tem valores específicos. R pode valer 0,082 atm vezes litro sobre mol Kelvin, e o R também pode valer 8,31 joules por
mol e Kelvin. São dois valores possíveis para ele. Seja como for, de uma forma geral, eles são fornecidos. Tem a temperatura de um gás, que sempre tem que ser expressa na escala Kelvin, e MM é a massa molar, a massa de 1 mol de um elemento químico. Então, aqui eu quero fazer uma outra análise. Vocês percebem que a velocidade, ela também a velocidade média, também é dependente da temperatura. Eu posso dizer aqui que a velocidade é diretamente proporcional à temperatura? Não posso. Por que eu não posso? Porque tem uma raiz quadrada aqui, ó. Antes eu pude dizer que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura, porque não tinha nenhuma raiz quadrada, não tem um cubo, não tem absolutamente nada que impeça essa análise. Agora aqui eu só posso dizer que a velocidade é diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura. E isso significa que se a velocidade média não é diretamente proporcional à temperatura, a velocidade média não varia na mesma proporção que a temperatura varia. Então, mas eu posso dizer que a velocidade aumenta quando a temperatura aumenta? Com certeza. Isso eu posso dizer. Eu só não posso dizer que aumenta na mesma proporção. Mas isto é inegável. Quanto maior é a temperatura de um gás, mais agitadas as moléculas estarão e, consequentemente, maior será o valor da velocidade média. Então, de novo, nós temos a influência da temperatura em algo que a gente está discutindo. Primeiro, a influência da temperatura na energia cinética total e a influência da temperatura na velocidade média das moléculas que compõem o gás. Ok? Muito bem. A próxima coisa que a gente vai discutir aqui é o conceito de energia cinética média. E aí aqui as coisas funcionam da seguinte maneira. A energia cinética média eu vou representar por um EC com uma barrinha em cima. A energia cinética total é um conceito que representa a seguinte situação. É como se eu pegasse todas as energias cinéticas das moléculas, somasse para dar um montante total. Agora, a energia cinética média é como se eu pudesse somar as energias cinéticas de todo mundo, dar um resultado, e aí eu dividir pelo número de moléculas. É como se eu fizesse uma estimativa da massa, da altura, vamos colocar nesses termos, dos alunos que pertencem a uma sala de aula. Eu somo todas as alturas e divido pelo número de pessoas. Aí eu tenho a altura média. Se eu quero determinar a energia cinética média, representada desta forma aqui, eu pego a energia cinética total, simbologia aquela ali, e divido por N, onde N representa o número de moléculas. Então eu vou repetir, a energia cinética média pode ser entendida como sendo a energia cinética total dividida por N. Este Nzão é diferente desse Nzinho. O Nzão é o número de moléculas e o Nzinho é o número de mols. Então tem que ficar atento quanto a essa representação. Pois bem, seja como for, eu vou desenvolver isso aqui um pouquinho mais. A energia cinética média pode ser entendida da seguinte forma. A energia cinética total é 3 meios de nRT. Então eu posso escrever assim, ó. 3 meios de nRT. Tudo isso dividido por N, onde N representa o número de mols. O número de partículas, o número de moléculas. Só que nos nossos estudos de gases, a gente tinha visto que o número de moléculas pode ser entendido como sendo o número de mols vezes a constante de Avogadro, que vale 6,02 vezes 10 a 23. O que eu vou fazer? Onde tem este Nzão, que representa o número de moléculas, eu vou colocar essa expressão toda. 3 nRT dividido por Nzinho vezes 6,02 vezes 10 na 23. Repito, o número de moléculas de um gás pode ser entendido como sendo o número de mols
vezes a constante de Avogadro. Foi o que eu fiz aqui. Estes dois n's eu posso simplificar e aqui eu chego num passo crucial. Opa, eu esqueci de uma coisa. É 3 meios de nRT. Então eu vou colocar aqui. Faltou um 2 aqui na frente. Faltou um 2 aqui na frente. Eu vou reescrever essa expressão sem esses tarecos que eu cortei. E aí ficou deste jeito aqui. Agora eu quero muita atenção de vocês. Olha só esse termo que eu vou destacar aqui. Ó. Isso aqui, a constante geral dos gases, dividido por 6,02 vezes 10 na 23, dá uma constante que nós conhecemos como constante de Avogadro, ou número de Avogadro. Número de Avogadro, não esqueça o que eu falei, pelo amor de Deus, estou falando merda aqui. Essa constante geral dos gases, dividido por 6,02 vezes 10 a 23, dá um número que é chamado de constante de Boltzmann, que nós aqui vamos representar pela letra K. Eu repito, este K entrou no lugar desta razão entre R, a constante geral dos gases, e o número de Avogadro. Este K que aqui aparece é uma constante, repito, a constante de Boltzmann. Essa constante tem 2 N's aqui no final, tá? Essa constante de Boltzmann tem um valor específico, equivale 1,38 vezes 10 na menos 23 joules por Kelvin. Esta é a constante de Boltzmann, que tem um Nzinho aqui no final, eu sou chato para isso, eu vou colocar mais um N. Essa constante de Boltzmann tem este valor. Novamente, aqui nós temos uma forte dependência da energia cinética média com a temperatura, indicando que quanto mais agitadas as moléculas estiverem, quanto maior for o valor da temperatura, maior será o valor da energia cinética média. Aí está. Então, falta mais uma coisinha apenas para a gente encerrar essa videoaula sobre teoria cinética dos gases, que a gente falar sobre uma energia que, como eu havia mencionado no início desta videoaula, vai aparecer bastante nas próximas videoaulas sobre termodinâmica. Eu estou falando sobre a energia interna. Então as coisas funcionam da seguinte maneira. Eu vou utilizar aqui um recurso didático que, em termos práticos, é impossível de se reproduzir. Mas, como é uma experiência mental eu faço o que eu quero. Então vamos imaginar que aqui no quadro tenha representado uma molécula diatômica de gás hidrogênio e através de uma câmera fotográfica, uma filmadora hiper, ultra, mega, super potente, eu tenha conseguido filmar o movimento dessa molécula de hidrogênio. Essa filmagem poderia, por exemplo, acusar que essa molécula de hidrogênio poderia apresentar um movimento de translação. Movimento de translação é aquele movimento em que o objeto desloca-se no espaço, sai de um lugar, vai parar em outro. Esta molécula também poderia apresentar um movimento de vibração. Essa hipotética filmagem me apresentaria essa molécula vibrando em torno de uma posição fixa. E essa hipotética filmagem também acusaria esta molécula girando em torno de um ponto fixo, descrevendo um movimento de rotação. Então essa molécula poderia transladar, essa molécula poderia vibrar em torno de um ponto fixo e essa molécula poderia girar também, apresentando um movimento de rotação. A energia interna poderia ser definida como sendo a soma destas 3 manifestações de energia que estão, de uma certa maneira, associadas ao movimento. Só que fica muito difícil de mensurar a energia de translação, de vibração e de rotação. De tal maneira que nós podemos definir a energia interna matematicamente dessa maneira aqui.
3 meios de nRT ou 3 meios de PV. Estas duas equações são importantíssimas para se calcular a energia interna, algo que a gente vai levar em consideração nas próximas videoaulas. E a próxima coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é o seguinte: cada manifestação de energia está associada a alguma coisa. A energia luminosa à luz, energia térmica ao calor, energia eólica ao vento. A energia interna é uma manifestação de energia que está diretamente associada à temperatura. Isto é importantíssimo, porque inclusive o aumento de energia interna vai nos levar a analisar que o gás está sendo submetido ao aquecimento. A queda na mesma energia interna está associada ao resfriamento, já que a energia interna associada à temperatura indica que quando a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Quando ela cai, a temperatura também cai. Isso, como eu já mencionei algumas vezes, vai ser levado para as nossas próximas videoaulas, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre as leis da termodinâmica. Por isso é só, moçada, é o que eu tenho a lhes dizer em relação a essa teoria cinética dos gases. Vamos para a próxima parte, que é a termodinâmica.